Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara, cristalina e objetiva, imparcial. Falar da ciência política à luz do direito de maneira tranquila e fácil e agradável, como é o estilo do programa. Dê o seu like, inscreva-se no canal, nós precisamos de você. Hoje a gente vai falar das 149 presas durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, soltas no Dia da Mulher pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar também da nova corrida desarmamentista do governo Lula via STF. Esses e outros assuntos aqui no Entretanto, eu aguardo vocês. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Pessoal, as ditaduras não variam. Conquistam e mantêm o poder pelo medo. Não se tem respeito pelas instituições democráticas. Se tem medo delas. E medo passa. É um perigo confiar só no medo. O ministro Alex de Moraes mandou soltar 149 presas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, justamente no Dia Internacional da Mulher. E, claro, também como uma homenagem às mulheres, acredito eu. A crítica aqui não é minha, não. É do Estadão, editorial de sábado passado. As prisões preventivas dessas mulheres e de outros cidadãos presos somente poderiam e podem ser decretadas se presentes seus requisitos conforme o Código de Processo Penal, o CPP, prevê. Se existentes, decreta-se. Se não, é mantida a liberdade do suspeito ou suspeita. Quando desaparecerem os motivos, revoga-se a prisão preventiva, concede-se a liberdade provisória e é assim que sempre funcionou e deve funcionar. Soltar em data comemorativa é que é a novidade. Ou já se podia soltar antes e não se soltou para esperar a data, ou só mulheres tinham direito e homens não, ou o ministro só lembrou de soltá-las no dia delas. De qualquer jeito, é capricho ou é populismo, ou os dois. E aqui eu percebo que é também o que todos veem, mas não falam por um desses dois motivos. Consideram errado, mas é contra a direita, então deixa estar. Ou é errado, acham errado, mas têm medo de falar. Nesse último caso, eu já falei, não há respeito às instituições. Há medo. Gente, toda ditadura é truculenta. Seja ela uma ditadura democrática, constitucional ou pseudo-constitucional, pelo voto e através do voto, ou uma ditadura imposta pelo poder das armas. Toda ditadura só se impõe pela força. Tomem cuidado com isso. Sempre me perguntam o que acho da lei de armas brasileira. Qual lei? Eu indago. Os governos que a sucederam, eu estou falando aqui da lei 10.826, 10.826 de 2003. Os governos que vieram depois da edição da lei de armas, inclusive o último, Bolsonaro, e o atual, Lula, passaram a mandar na matéria por decretos, tornando a lei de armas, uma colcha de retalhos. Primeiro os governos, os presidentes, agora o STF, retalhando os retalhos da colcha da lei de armas. O STF agora vai deliberar sobre a matéria, fustigado por pedidos e através de decisões liminares, agora chamadas de tutela de urgência. Ou seja, ou quem delibera
é o presidente ou o STF. Nunca o Poder Legislativo, porque omisso em legislar novamente sobre uma lei defasada sobre a matéria, isso por 2 décadas, que a lei de armas atual está fazendo 20 anos. E a prerrogativa constitucional de legislar é justamente do Congresso Nacional. Vale dizer, quem deveria regulamentar a matéria, que é o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, não regulamenta. Sobra para quem? Presidente da República fazê-lo por decreto e STF fazê-lo por decisão, fustigado pelas partes que entendam, porventura, que a lei de armas atual e os seus decretos ofendem a incolumidade pública, a segurança pública do Brasil e dos brasileiros. Porque esse é o mote por detrás desses pedidos judicializados. Absurdo isso. Mas os principais culpados são os congressistas, se é que a gente pode falar de culpado. Eles não deliberam e não votam a matéria. Voltando à lei de armas, sempre considerei a atual lei de armas equilibrada nos seus primitivos moldes. Eu tive em Miami, em uma loja de penhores, com um amigo americano, na verdade um brasileiro naturalizado americano, meu amigo há muitos anos. Enquanto eu comprava um telefone retrô, aqueles de discar, para minha mãe, ele do meu lado comprava uma submetralhadora, numa loja de penhores, pawn shop, por $500. Lá, dinheiro de pinga. E para isso ele apresentou somente a driver's license, a CNH lá deles. Ou seja, esse tipo de liberdade para comprar arma, para portar arma, para ter arma em casa, também incomoda, cheira mal. Eu acho que nós brasileiros não estamos preparados para essa liberdade da maneira como é nos Estados Unidos. Nosso temperamento latino, nossa cultura, nosso dia a dia não combina com tanta liberdade para adquirir e portar armamento. Essa imagem, incomodou. Aqui no Brasil não ia cair bem. Não estamos preparados para tamanha liberdade, como eu já disse, e nossa cultura impõe restrições ao uso de armas de fogo. Restrições muito maiores que aquelas que a lei impõe. Eu não acho que nós, brasileiros, latinos esquentados que somos, estejamos preparados para tanta liberdade na posse e no porte de armas. Temos que habilitar atiradores como habilitamos motoristas, com prudência, com tranquilidade, com critérios objetivos. Temos que selecionar quem pode e quem não pode ter armas. E temos que ser bem criteriosos, para decidir quem pode portá-las. O porte, diferentemente da posse, permite ao cidadão andar com a arma consigo, deambular, né? Com a arma consigo, no carro ou como pedestre. A posse de arma apenas permite o registro da arma de fogo e a sua manutenção pelo detentor da posse, do registro, dentro do ambiente doméstico ou no local de trabalho, e não a condução armada pelas ruas afora que seja. Essa é a diferença entre o porte e a posse de arma de fogo. Não basta, é o que eu penso, não basta no Brasil estar quite com um serviço militar, com título de eleitor em dia, para tirar porte de arma. Não. O brasileiro não está preparado para isso. E essa é a minha sincera opinião. Seja qual for o governo da vez, seja qual for a ideologia em voga. No entanto, quem tem que deliberar sobre isso não sou eu só estou dando a minha opinião. Não é você que assiste ao programa. E também não são os ministros do STF. E muito menos o governo Lula. E muito menos era o governo Bolsonaro. A competência é do Congresso Nacional, com representatividade política e prerrogativa constitucional
Para tanto, que o STF nos governa, a gente sabe há muito tempo. E o faz diante da omissão e da incompetência ou da inoperância de outros poderes. A gente já sabe disso. Ao menos que nos governe bem. E é esse o último ponto que devemos tratar, que eu trato aqui com vocês, sobre a lei de armas. A colcha de retalhos, retalhada por presidentes e magistrados. Por que eu estou falando isso? Porque também não dá para simplesmente desarmar o povo. Isso é dar o controle do Estado para os bandidos ou para o governo da vez, que tem um monopólio armamentista e que nem sempre é democrático, nem sempre é justo e, por vezes, é mal intencionado. Acontece. Um povo desarmado, gente, é um povo indefeso. A questão do porte de armas para atiradores e colecionadores, por exemplo, estava muito bem como estava. Uma coisa é não armar mais gente ainda. Isso eu acho prudente, razoável. Outra coisa, injusta, equivocada, errada, é desarmar quem estava armado legitimamente. E armado legitimamente sempre demonstrou merecimento e responsabilidade, sobriedade e prudência para tanto. Portanto, se é um equívoco desarmar em massa, é um equívoco muito maior, dar pérolas aos porcos. Armar quem não merece estar armado. A perfeição está sempre no equilíbrio, é o que eu sempre digo. A lei de arma estava muito boa como estava, editada e publicada por prerrogativa do Congresso Nacional. Quando outros poderes metem o pitaco, não sai coisa que presta. O deputado Nicolas Ferreira, em que pese suas centenas de milhões de eleitores, tem que entender que ele está sozinho, ou quase sozinho, daqui para frente. Os conservadores, a direita, não fugiu. Ela está hibernando. Descobriu que não consegue dominar o Congresso porque falta aos parlamentares algo que as companhias aéreas buscam de seus clientes: fidelização. Não são fiéis entre si, não se defendem, que o diga o caso Daniel Silveira, preso e condenado por manifestar opinião ainda que chula, sem que qualquer parlamentar tomasse a frente para defendê-lo. Já viu que não vai ter trégua do STF ou da presidência. Isso a direita já viu. Ou seja, a briga é ruim de ganhar agora. Melhor guardar fôlego para daqui a 4 anos. O Nicolas precisa, gente, ouvir ao bom senso e ter melhores conselheiros para não degenerar em político folclórico que vive de bandeira de ocasião e da fama do momento, como já o foram o Tiririca, Alexandre Frota e até há 30, 40 anos atrás, o cacique Juruna. É isso. Ou o Nicolas opta por ser um político sério, um político conservador sério, e ele tem cacife eleitoral, ele tem hoje credibilidade popular para tanto, ou ele vai ser desses políticos folclóricos que eu citei aqui, vai viver de bandeiras e do politicamente correto de momento, das ondas dos formadores de opinião de momento, e vai desaparecer como desaparecem esses tênues, esses fugazes políticos. Ele vai ter que tomar essa decisão. Quanto ao que o Nicolas disse no Dia da Mulher, ele criou polêmica desnecessária no momento errado. Ideologia de gênero não deveria e nem deve ser discutida mais. Por quê? Porque é uma bobagem você classificar as pessoas pela sua preferência sexual, pelo jeito que elas gozam, conforme elas tenham pênis ou vagina. As pessoas valem pelo que são, pela sua essência. Como dizia o bom
né, o bom, Jean-Paul Sartre. Antes do Sartre deteriorar a filosofia dele, seduzido pela Revolução Russa, pelo ideal marxista e pelo bolchevismo. Não vejo pessoas trans tomando espaço feminino de modo algum, ao contrário do que o Nicolas acredita. As mulheres conquistam paulatinamente, pouco a pouco, seu espaço social. É uma herança histórica que a nossa geração está pagando, tem que pagar por justiça. As pessoas trans, né, aquelas que nascem rapazinhos e viram mocinhas, ou vice-versa, ainda estão se descobrindo e buscando, elas trans, o próprio espaço, que é distinto daquele conquistado pelo gênero feminino. Mulher é mulher, trans é trans, e viva a diferença, e viva todo mundo. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. A gente volta semana que vem. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.